Bom, boa noite a todos e a todas, aqueles que estão presentes aqui no Seminário Permanente de Direito Penal Empresarial e Comparado pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Eu vejo vários nomes aqui conhecidos, alguns são muito assíduos nas nossas atividades, outros nomes são novos para mim, que eu acredito que estão aqui muito em razão da confiança e da curiosidade no trabalho do professor Pedro Adame, o que é um motivo de alegria para todos nós, organizadores desse seminário, poder receber sempre gente nova para os nossos debates aqui. Eu queria brevemente fazer uma apresentação do professor Pedro Adame, para aqueles que ainda não conhecem, e dizer que o professor Pedro Adame é autor de um livro, que é uma referência nacional, Renúncia ao Direito Fundamental, Renúncia ao Direito Fundamental. Foi pensado como um problema de direito tributário, mas foi pensado também, teoricamente, de uma forma que pode se resolver problemas para além do direito tributário. Essa é uma marca um pouco característica do pensamento do professor Pedro, que é autor de diversos artigos científicos, destaco dois, um sobre deveres especiais de funcionários públicos, que muito bem poderia ser discutido aqui nesse grupo, e outro sobre confissão em matéria tributária, que tem uma grande importância para quem trabalha com colaboração com a justiça, e também poderia vir aqui ser debatido nesse grupo. Nós temos um dos organizadores, o Felipe De Lorenzi, que está aqui conosco, que é autor de uma tese de doutorado publicada já, então, nessa matéria, e é um dos textos que nos interessa. O Pedro também é autor de textos de internet, que eu destaco especialmente um, sobre o chamado plenário virtual, que é um problema que, para quem vive a advocacia, é bastante presente nos dias de hoje e intensificado em tempos de pandemia. Pedro traduziu também textos, tem um livro traduzido do professor Paul Kirchhoff, é um professor da graduação da Escola de Direito da PUC, de diversas especializações da PUC e no país. É um advogado tributarista em Porto Alegre, São Paulo, trabalhando com consultas internacionais, então com tributação internacional também. Mas eu gostaria de destacar, e talvez seria o ponto primordial aqui a ser dito. São palavras minhas e não dele, do Pedro. Mas o Pedro tem uma inspiração clássica, no modelo clássico de professor. Clássico é uma palavra que ele não usa. É minha, e quem convive comigo percebe o uso da expressão clássico. Mas ele tem. E ele tem essa noção clássica de professor, e eu destaco por três características. Primeiro, que é uma resistência ao modismo. A intelectualidade também tem modismos. O pensamento também tem modismos, sobretudo quando ele não é muito profundo. Então, o Pedro, para quem convive com ele, eu já convivo há algumas décadas com o Pedro, sei o ceticismo dele quanto embarcar em modismos de ocasião. Parece que ele não gosta muito de sair de moda, então ele tem uma tendência mais clássica a buscar aquilo que tem uma maior solidez em termos de pensamento. A segunda característica de um professor clássico é uma curiosidade, não só jurídica, mas cultural e filosófica. E o terceiro ponto, talvez seja o que mais orgulha a nossa escola de direito, é que ele sabe da responsabilidade do professor. E ele sabe que o professor não estuda porque é professor. Ele tornou-se professor porque ele estuda. Não é um dever do funcionário estudar, mas é quem estuda pode vir
a ensinar outras pessoas, pensar com outras pessoas, aprender com outras pessoas e viver de uma forma que a universidade, da forma clássica, faz, que é o diálogo. Nesse diálogo de hoje, eu gostaria de perguntar a ti, então, Pedro, uma questão que não é nova. Qual é a importância das regras? Nós tivemos um período de alta arbitrariedade na interpretação. Todos os regimes ditatoriais tentaram expandir o direito penal, ampliar a interpretação dos tipos penais. Posso dizer Alemanha, posso dizer Itália, posso dizer Portugal, posso dizer o Brasil. Isso historicamente é documentado. Posso dizer também que no período de ressurgimento italiano, do iluminismo lombardo, do iluminismo napolitano, do iluminismo alemão, foi muito falada a importância das regras como elemento de garantia da lei. E no dia de hoje, que a gente vê uma diferença em interpretação legal de acordo com cores partidárias. Então, se determinado partido, ou apoiadores de determinado partido estão sendo investigados, a regra parece que não é tão importante. Se é regra de competência, se é regra de não produzir prova contra si mesmo, isso muda de acordo com um determinado sabor das cores de quem interpreta. Isso pode se notar até mesmo no jornalismo contemporâneo. A questão é muito simples. Quem se formou na década de 90, quem se formou no início dos anos 2000, falava muito e ouvia falar muito sobre os princípios. A redemocratização brasileira passou pela importância dos princípios. Falava-se menos de regra naquela época que se fala hoje. Então, Pedro, qual é a importância das regras para nós hoje? Obrigado, Marcelo. Eu devo fazer aqui um disclaimer. Eu e o Marcelo somos amigos há mais de 2 décadas, então isso tudo que ele fala decorre da amizade, né? E eu sempre cito a mesma frase, então, do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, está no Humano Demasiado Humano, onde ele diz que em algumas pessoas o dom de ter bons amigos é muito maior do que o dom de ser um bom amigo. E eu tenho certeza que essa é a minha realidade. Eu tenho tido mostras disso ao passar dos anos, e ultimamente isso tem ficado muito claro, que os meus amigos são muito melhores comigo do que eu consigo ser com eles. E o Marcelo está nessa categoria. Então, podem pegar os elogios aí, principalmente os adjetivos, e colocar nessa conta. Tá? Eu vou dizer, Marcelo, que a importância das regras é exatamente, enfim, ela é talvez inversamente proporcional ao tempo que nós gastamos na formação dos estudantes tratando delas. Então, a gente gasta um pouquíssimo tempo tratando de regras, quando a nossa vida é majoritariamente regulada, né? Não por princípios, mas por regras. Quando nós obedecemos regras todos os dias, muito menos que princípios. Mas acontece um fenômeno bastante estranho, que é quando a gente começa a discutir entre nós, juristas, a gente logo começa a conclamar por coisas mais abstratas, um pouquinho mais vagas, e a gente vai ver que isso tem uma razão bastante simples de ser percebida. Tá? Mas antes disso, então, só para não te deixar sem resposta à provocação, eu queria agradecer o convite. É uma alegria ter aqui 50 pessoas numa quinta-feira fria em Porto Alegre para escutar sobre regras. Veja, esse é o ápice, né? Assim, nada pode ser melhor do que isso para mim, tá? Me deixa efetivamente muito feliz ver alunos, ex-alunos, amigos, né?
Então, pessoas com a formação já sólida, alguns professores reconhecidos. Então, eu agradeço a todos a participação e certamente saibam que isso muito me honra e me deixa um pouco, enfim, assim, ressabiado e um pouco receoso que eu não consiga estar à altura dos senhores e das senhoras naquelas expectativas. Tá? Quando eu conversei com o professor Marcelo Ruivo sobre o tema, eu sugeri que o título fosse um pouco menos clássico, né? E o Marcelo, então, como um professor que prefere manter né, a ordem, ele disse, não, vamos manter o título efetivamente como deve ser, para ter uma chamada, digamos, sóbria. Porque o título que eu tinha sugerido era A Letra Morna da Lei, a letra quentinha e agradável da lei. Por uma razão bastante simples. A gente cansa de ouvir letra fria da lei. Mas você quer fazer a aplicação da letra fria da lei? Geralmente essa frase é dita, meu caro amigo Marcelo, quando a pessoa não gosta do resultado que a aplicação do dispositivo legal, daquela regra, leva. Aí a letra é fria. No entanto, professor Marcelo, quando a gente vê outros casos nos quais essas mesmas pessoas pretendem ver a aplicação bastante formal do dispositivo da lei, a primeira coisa que a gente vê quando isso não ocorre é que essas mesmas pessoas dizem violaram a literalidade do direito. Vejam, a mesma pessoa que tem duas posições bastante contraditórias. Uma, a letra é fria. Na outra, é a literalidade. E é por isso que o meu esforço seria para que a gente, então, mudasse essa expressão e começasse a dizer a letra morna da lei. A letra agradável da lei. A letra quentinha, talvez, né? Para quem está em Porto Alegre ou aqui no Rio Grande do Sul passando frio. Né? Por quê? Porque quando a gente gosta da onde a aplicação formal do dispositivo ou da regra nos leva, a gente não fala em letra fria. E o meu argumento central vai ser que, independentemente de eu gostar ou não, a letra, e aí a gente obviamente vai falar das dificuldades, né? Ninguém aqui vai advogar que a aplicação de regras é uma coisa banal e simples, tá? Mas a letra é sempre morna, por várias razões. Tá? Eu vou dar um exemplo bastante simples, Marcelo, que é a seguinte. Ninguém diria, ao ver uma pessoa sendo torturada por um agente estatal e alegar que a tortura é inconstitucional em virtude do artigo 5º, inciso 3º da Constituição, dizer o quê? O senhor quer a aplicação da letra fria da Constituição? Jamais alguém diria isso. E essa pessoa que, de alguma forma, tentar argumentar dessa forma, ela é uma patologia. Tá? Então vejam que a temperatura da letra, ela depende mais ou menos do humor do intérprete. Se ele concorda, o direito respondeu. Se ele discorda, a letra é fria. E aí a gente precisa esquentá-la. E a gente vai ver que é uma forma bastante simples de esquentar. É simplesmente concedendo espaço ao intérprete para que ele decida como ele bem entende, descumprindo o mandamento legal, descumprindo a regra e concretizando eventualmente alguma abstração de difícil determinação do seu conteúdo normativo. Tá? Então, assim, eu tinha dividido em 5 partes a apresentação, mas eu acho que a gente pode falar de três questões que me parecem ser muito relevantes. Tá? A primeira delas é por que os princípios fazem tanto sucesso no Brasil? Tá? Eu acho que esse é um ponto bastante importante para a gente falar, especialmente diante das situações que a gente encontra e tem encontrado cada vez mais, que envolvem
a aplicação de princípios que muitas vezes nós realmente não sabemos qual é o conteúdo normativo daquele princípio. A gente sabe que se ele levou a decisão A, B, C ou D, mas ele também poderia ter levado a decisão X, Y, Z. Tá? Porque, de alguma forma, aquele princípio ele não direciona claramente como deve ser a decisão. E aí o intérprete, aplicador, joga o princípio para cima e tira as consequências que ele julga mais relevantes daquele princípio. Tá? A segunda eu gostaria de falar da importância da legalidade, do papel da lei numa sociedade complexa como a nossa, e especialmente das funções que as regras desempenham. Tá? Então, quais são as funções que as regras desempenham no ordenamento jurídico? E falar de uma razão que me parece ser muito, muito relevante, especialmente no direito penal, professor Marcelo. Que me parece a razão principal de o porquê todos nós devemos defender as regras. Esta razão me parece a principal de o porquê as regras são tão relevantes. E somente em casos muito excepcionais é que elas não devem ser observadas. E depois eu gostaria de falar um pouco sobre o formalismo ou razões pelas quais a obediência às regras é superior ao não cumprimento de regras. E aí a gente pode, eu imagino que algo em torno de 25 a 30 minutos eu consiga cobrir tudo isso, e depois a gente pode certamente debater né, as ideias aqui. Eu tenho certeza que boa parcela delas será, né, encontrará fortes antagonistas, e aqueles que me conhecem, o Marcelo sabe muito bem disso, sabem que eu há poucas outras coisas que eu goste mais do que um bom debate com pessoas que discordam de mim. Tá? Então, eu acho que a gente pode seguir esse caminho, Marcelo, se tu estiver de acordo, e aí depois abrir para os debates. Tá? Então, eu vou só dar uma premissa para que a gente possa seguir, que é a seguinte. Durante tudo que eu falar, eu quero que vocês pensem não nos casos bons, onde os juízes descumpriram regras e acertaram. Eu quero que vocês pensem nos casos onde os juízes descumpriram as regras e erraram. É só isso que eu quero que vocês façam. Porque, obviamente, tudo que eu disser aqui, vocês não, mas vejam, o juiz descumpriu a regra lá e acertou, não, tudo bem. Mas eu quero que vocês pensem, durante o que for falado aqui, em casos nos quais os juízes descumpriram regras e erraram. E aí depois, quando eu terminar, a gente pode fazer esse debate. Tá bem? Muito bem. Então, primeiro, sucesso dos princípios. Me parece que o sucesso dos princípios no Brasil, ele tem pelo menos 5 razões ou 5 fontes. Obviamente não são excludentes de outras tantas. Tá? Mas a gente viu, especialmente, né, como o Marcelo mencionou, depois da redemocratização, com a Constituição de 88, digamos, um crescimento vertiginoso da importância dos princípios, uma consideração absolutamente gigantesca dos princípios em detrimento das regras. Tá? Com uma abertura muito grande para o aplicador, certo? Para, enfim, determinar os princípios que seriam aplicáveis naquele caso. Certo? Então, vejam que me parece, a primeira razão do sucesso dos princípios no Brasil é a facilidade argumentativa. Os princípios permitem que se chegue no resultado pretendido de forma bastante facilitada se comparada à aplicação de regras. Tá? Então, pensem em casos nos quais as regras determinam determinada conduta e o decisor simplesmente diz, isso viola a dignidade humana.
Pronto. Está resolvido o problema. Tá? Ou viola a proporcionalidade. Tá? E aqui vejo meu querido amigo Wilson Steinmetz, que está aí, que tem certamente foi um dos pioneiros a escrever sobre o tema. Tá? Então, fica a recomendação para todos que se interessam pela proporcionalidade, ele é uma das referências. Tá? Muito bem. Então, a facilidade argumentativa dos princípios, ela representa, então, uma vantagem competitiva de acordo com, na comparação com as regras. O decisor assoberbado de trabalho, com casos complexos, que já sabe como ele quer decidir, ele pode simplesmente clamar por algum princípio constitucional e chegar ao resultado que ele julga melhor, independentemente daquilo que foi decidido pelo parlamento, em uma regra. Tá? Então a gente pode pensar em exemplos, mas vamos pensar nos exemplos depois, nos debates. O que precisa ficar claro aqui é que um ordenamento complexo como o nosso, com uma catatuba de regras, é difícil, dá trabalho. A gente tem que sair à cata das regras. Muitas vezes, né, o princípio, sei lá, da segurança pública, professor Marcelo, justifica determinadas decisões que contrariam regras, né? Ou o princípio ou a finalidade do combate à corrupção, muito em voga, pelo menos já há alguns anos no Supremo Tribunal Federal, que justificaria, inclusive, a sobreposição de determinadas regras. Vejam que é fácil argumentar assim. Né? Se eu, por exemplo, quiser não aplicar determinada regra, eu tenho um ônus argumentativo muito forte de aplicar, de justificar, porque naquele caso, né, aquela regra é derrotável. Tá? Agora, se eu tenho uma finalidade contra a qual ninguém pode competir, ninguém aqui seria a favor da corrupção, né? Então, é o que o meu querido professor Humberto Ávila me ensinou, é uma generalidade cintilante, é impossível ser contra o combate à corrupção, o argumento já sai vitorioso. Por quê? Porque aquele que disser, não, mas veja, eu tenho uma regra que proíbe que se faça isso. Então, o senhor é a favor da corrupção? Não, 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 eu sou a favor das regras. Não, olha aí, o senhor quer defender os corruptos. É um argumento que vence de início, porque ninguém pode ser contra ele. Tá? A segunda razão é do particularismo decisório. Tá? O particularismo decisório, eu vou tratar um pouco mais dele ali, mas é a expressão cada caso é um caso. Né? Justiça do caso concreto. É isso. Vejam, muitas vezes a justiça do caso concreto não é a melhor. Por quê? Porque ela gera desigualdade. Né? Eu sempre uso o mesmo exemplo, professor Marcelo, de um acusado de um crime, pelo mesmo crime, pela mesma ação, e um é defendido por um advogado criminalista absolutamente competente, como é o caso do professor Marcelo Ruivo, e outro defendido pela Defensoria Pública, que tem advogados absolutamente competentes, mas que estão assoberbados de trabalho. Então vejam que cada caso é um caso. Bom, não para todos. Os princípios permitem o particularismo decisório no sentido de que, ainda que eu tenha uma regra aplicável a todos, eu posso decidir o caso que eu julgo mais relevante, né? A justiça do caso concreto, eu decisor, eu julgo da forma que eu acho melhor. E é por isso que a gente encontra decisões tão díspares sobre casos tão semelhantes. Porque uns foram julgados com base no princípio do não sei o quê. E outros foram julgados com base no artigo 33 da Lei 8.000. Mas vejam, somente em virtude dessa abertura ao particularismo que os princípios conferem, é que é possível fazer isso. Tá? Então, a justiça do caso concreto, né, eu costumo usar a expressão, olha para o meu caso com carinho.
né? É a pulseirinha do camarote, é a área VIP. O problema é que camarote não é para todos, e é por isso que ele é um camarote. Nem todos podem ser da área VIP, porque se todos forem da área VIP, ela perde a sua razão de ser. Então, a justiça do caso concreto, ela funciona para quem está no camarote. E ela é muito ruim para quem não está. Porque ela não é mais a justiça individualizada. Ela é uma justiça massificada, sem critérios. Porque decidida com base em critérios muito amplos. Ou em abstrações. Ou em disposições vagas. Ou em princípios cujo conteúdo normativo seja muito difícil de ser verificado. Né? A terceira razão que me parece relevante ser mencionada é a tradução, ou né, a acessibilidade a traduções específicas de trabalhos estrangeiros. Então, nem todos os trabalhos alemães são traduzidos, nem todos os trabalhos em língua inglesa são traduzidos. Aqueles que são traduzidos talvez sejam lidos no Brasil, pela maioria das pessoas. E alguns deles têm um sucesso retumbante, enquanto os seus críticos não são traduzidos. E se são lidos por alguns, muitas vezes não são trazidos ao Brasil. Tá? E aqui eu posso mencionar, veja, o caso mais, assim, que me parece o caso mais relevante, ou dois deles, é Robert Alexi, na Alemanha, que foi muito competentemente traduzido para o português e antes para o espanhol. Tá? Há uma tradução do professor Virgílio Afonso da Silva que é recomendável a todos. Tá? E Dworkin, Ronald Dworkin, que foi também traduzido ao português e que, veja, Dworkin era um escultor das palavras. É muito bom de ler o Dworkin. Mas os seus críticos não foram traduzidos com a mesma intensidade. Então, basta pensar em Jules Coleman, por exemplo, um grande crítico de Dworkin. A maioria dos nossos juristas não conhece Jules Coleman, que foi professor da Universidade de Yale durante 30 anos e um crítico ferrenho de Dworkin. Então, nós temos acesso a algumas obras e não aos seus críticos. E isso gera, de alguma forma, a percepção de que aquilo está certo. Quando o confronto com os críticos, né, mostraria que aqueles argumentos, apesar de serem bons, sólidos, bem fundamentados, talvez precisem ser melhores explanados, ou explicitados, ou fundamentados. Né? Eu sei, né, Marcelo, pelas nossas conversas, que no penal isso é uma realidade muito forte, né? Da tradução de alguns autores e não de outros. Tá? Então, assim, eu diria que essa é uma das razões do sucesso dos princípios. A tradução e talvez uma leitura mais apressada de alguns autores, que são muito complexos. Né? Ainda, né, digamos, a leitura pelo título, né? Então, de alguns livros que efetivamente não dizem aquilo que se pretende dizer. Né? Então, eu posso aqui citar o exemplo, Teoria dos Princípios, do professor Humberto Ávila, né? Que é muito citado. Né? Então, os princípios, segundo Humberto Ávila, veja, aquele que lê detidamente o livro perceberá que há uma preocupação muito importante com as regras no livro. Talvez uma preocupação mais importante com as regras do que com os princípios. Tá? Eu diria que a próxima talvez seja uma peculiaridade do direito brasileiro, que é, enfim, o controle difuso de constitucionalidade, que não existe nesses outros dois países que eu mencionava, pelo menos na Alemanha, não. Tá? Que permite, então, ao tomador da decisão o controle da constitucionalidade de leis em casos concretos que eventualmente poderiam ser resolvidos pela aplicação da regra. Tá? E a quinta, efetivamente, é o modismo. Né? Se cunhou recentemente a expressão né, FOMO,
né? Que é, enfim, o medo de ficar de fora. Então, muitas pessoas têm medo de ficar de fora desses modismos, né? Como o Marcelo muito bem sabe, aqueles que já conviveram comigo, né, eu tenho uma baixa necessidade de aceitação, né? Enfim, se as pessoas não gostam de mim, tá tudo certo. Eu preciso que efetivamente, né, as minhas filhas, a minha esposa, os meus poucos amigos gostem de mim. Agora eu tenho 2 gatos que gostam necessariamente de mim, né? Então vejam que nem para cachorro eu sirvo para ter cachorro, né? Porque cachorro gosta demais da gente, né? Então, gato é mais, enfim, soberano nos seus sentimentos. Brincadeiras de lado, esses modismos, eles claramente atraem muitas pessoas, tá? E certamente é muito bom estar no grupo que fala em dignidade, né? Que fala em Estado de Direito. E é muito ruim estar do outro lado, dizendo, claro que a dignidade é importante, mas tem uma regra aqui, meu querido. O senhor não vai aplicar a regra. Tá? Então, essas seriam, sem exclusão, obviamente, de outras tantas razões que os senhores e as senhoras podem dar para o sucesso dos princípios. Tá? Eu diria que a facilidade argumentativa e o particularismo que eles permitem são os mais importantes. Tá? Então, a tomada de decisão particularista, decidir o caso concreto, né? Ignorando a regra e chegando no resultado que o aplicador, intérprete, quer, é maravilhoso. Tá? Certo? É fazer justiça, se a gente quiser. Tá? Pode ser a justiça do caso concreto, mas ainda assim é muito bom para aquele que diz que a está fazendo. Tá? Eu queria falar um pouco agora, enfim, do papel da lei e das regras, tá, numa sociedade e usar exemplos absolutamente banais, né? Vejam que o primeiro exemplo é o nosso encontro estava marcado para as 19h30. Isso é uma regra. E vocês chegaram às 19h30, a maioria. Eu também. Imaginem se nós regulássemos o horário desse encontro com base em algum princípio. Então, o princípio da discussão complexa em profundidade. Nós todos nos encontraremos no Zoom, no horário no qual todos estivermos dispostos para uma discussão em profundidade. Vejam, para mim, vai ser bem cedo da manhã. O professor Marcelo, desde a faculdade, é um notívago, até onde eu me lembro, né, Marcelo? E gosta de estudar e escrever à noite. Para ele, seria, sei lá, às 9 da noite o melhor horário. E a gente nunca se encontraria. Tá? Então, a nossa vida, em grande medida, é pautada por regras. E nós não temos nenhum problema com isso. Ninguém aqui diria que o trânsito funcionaria melhor se ele fosse pautado com base num princípio da dignidade humana e do trânsito seguro e eficaz. Então eu estou atrasado, tenho que chegar lá na PUC e aí eu vou por onde der, porque eu vou com segurança e é mais eficaz. Não, eu vou parar no sinal vermelho, eu vou seguir os limites de velocidade e assim por diante. Por quê? Porque uma vida em sociedade pressupõe a observância dessas regras. Senão, se torna absolutamente inviável uma vida em sociedade sem que haja uma regulação quase que completa da vida por regras, que devem, vejam os senhores e as senhoras, ser observadas por todos, na maioria dos casos. E é isso que a gente faz. Nós observamos, a maioria de nós observa a maioria das regras na maioria dos casos. Certamente, há casos nos quais a aplicação formalista de uma regra não é boa, como, por exemplo, o limite de velocidade quando eu estou com alguém doente precisando ir para o hospital. Bom, nesses casos, certamente, eu devo ter, então, exceções, ainda que implícitas, à aplicação das regras. Mas nos outros, não. Porque vejam,
estar atrasado para uma aula na faculdade é uma razão suficiente para descumprir o limite de velocidade? Olha, para a maioria das pessoas, não. Mas e para o aluno que vai rodar por falta? Mas ele pode simplesmente descumprir por causa de um interesse pessoal? A justiça do caso concreto dele deve prevalecer sobre uma regra que é aplicada a todos e garante a segurança de todos? Então vejam, a nossa vida em sociedade pressupõe isso. Nós, como profissionais do direito, pressupomos regras para que a gente possa trabalhar. Imaginem vocês, então, que vocês estão na faculdade, cheguem no final do 5º ano da faculdade, e aí dizem, olha, eu cumpri todos os requisitos que a lei impunha, e agora eu quero o meu diploma. Aí vem, então, um burocrata qualquer e diz, conforme o princípio da melhor formação jurídica, o senhor tem que fazer mais 16 créditos. Isso é impensável que a vida funcione dessa forma. Por qual razão a gente admite isso de forma tão simples, tão autoevidente, quando nós transferimos isso para casos concretos do Poder Judiciário? Por que a gente admite isso de forma tão rápida, quando é um magistrado que faz isso? Se nós jamais admitiríamos isso na maioria das nossas condutas diárias. E vejam, não é que a gente admite sempre. A gente admite quando a gente concorda. Quando a gente discorda, a gente diz que o juiz descumpriu a literalidade do direito. Por quê? Porque a letra é morna. A letra é quentinha. Ela é agradável. 38 graus. Quando a gente discorda do resultado que a lei dá, meu Deus, ela é congelante. E a gente não quer ela. Tá? Muito bem. Então, as regras têm algumas funções. E elas desempenham funções que mostram, de alguma forma, essas razões pelas quais nós precisamos de regras. Tá? A primeira delas é coordenação. Regras resolvem problemas de coordenação. Nós temos 53 pessoas aqui. Vejam, se nós precisássemos coordenar o encontro de 53 pessoas, a gente levaria, assim, tem que fazer um Google Forms, aí tem que dar 4 opções, aí tem que ver qual seria a mais votada. Vejam, não daria certo. A gente teria uma perda de eficiência, uma perda de tempo gigantesca. E sempre teria alguém que enviaria um e-mail para o professor Marcelo dizendo, eu não posso na quinta-feira às 7h30. Quem sabe o senhor faz às 7. E ele diria, não, veja, que ganhou a maioria. A gente vai fazer às 7h30. Resolve a coordenação, né? Querem ver? Eu vou dar um exemplo bastante banal para vocês. Já aconteceu de vocês estarem com o cônjuge, com o esposo, o namorado, então faz, assistindo, né? Vamos assistir um filme hoje, aí abre um vinho, e aí abrem o Netflix ou o Amazon Prime, e simplesmente não decidem o que vão assistir, e aí acabam dormindo antes de assistir o filme. Certamente já aconteceu com todos nós, né? Tá? Vejam, a gente pode simplesmente criar uma regra. Hoje, quem decide é a pessoa X. E a gente não vai ter mais problemas de coordenação. Ah, mas eu detesto esse filme. Hoje eu que decido. Tem que ter zumbi. Se não tiver zumbi e explosão, o filme não é bom. Perfeito, né? Ou, sei lá, no outro critério, se não tiver o Matthew McConaughey, não é um filme bom. Tem que ter o Matthew McConaughey. Preferencialmente sem camisa. Ótimo. Necessariamente é um filme bom. Então vejam que a gente vai ter, de alguma forma, um problema de coordenação se a gente não tiver regras a definir como as coisas serão feitas. Tá? O segundo é problemas de conhecimento. Pensem, se a regra, como já existiu num estado americano, né, dirija de forma cuidadosa, a quantos por hora eu tenho que andar?
Cuidadosa na chuva é uma velocidade, cuidadosa na neve é outra velocidade, cuidadosa com carro bom é uma velocidade. Eu não sei. Eu não tenho conhecimento para isso. Então eu crio uma regra que às vezes vai ser demais para aqueles carros velhos com pneu careca. E vai ser de menos para aquelas Mercedes que tem 5 metros de carro e que não capotam nunca. Mas na média, elas resolvem o problema do conhecimento. Nós não precisamos contratar um técnico para me dizer quantos por hora é razoável, é cuidadoso naquela via. Porque alguém já me disse. É aquelas pinturas nas estradas. Quando que eu posso ultrapassar? Né? Eu tenho um amigo que tem um carro maravilhoso e às vezes eu viajo com ele e ele diz, eu vou ultrapassar aqui. Eu disse, cara, é faixa dupla, não pode ultrapassar. Isso é bobagem, cara. Até quando a gente se encontrar com um caminhão vai ser bobagem. Mas vejam, é porque ele tem o conhecimento dele. Mas alguém que conhece aquilo fez a regra para que nós não precisássemos testar o conhecimento. Ou para que nós não precisássemos contratar alguém para dizer se aquilo é bom ou não. E pense em tudo assim. Tudo que as regras fazem. Que resolvem problemas de conhecimento. Tá? Então pensem numa regra que diz, sei lá, inversão do ônus da prova no consumidor. Uma regra simples. Pensem se vocês compram um celular e dá problema, e o cara diz, não, tu tem que me dizer onde está o problema. A gente não sabe nem por onde começar. A nossa, cara, ele não liga. Ah, não. Não ligar não é um problema. Tem que me dizer onde está o problema, em qual circuito. Vejam, a gente inverte e diz, cara, quem tem que provar é tu. É uma regra. Ah? Pensa no direito penal, professor Marcelo. Né? Então, a gente tem regras claras. A prova é ilícita, ou a prova obtida por meios ilícitos é inadmissível no processo. Veja, está tudo certo. Isso resolve um problema de conhecimento. Eu não preciso discutir se aquela prova vai ser admitida ou não, se é bom, se é ruim, se isso vale, se não vale. Está lá. A prova foi obtida por meios lícitos? Não. Não é admitida. Ponto. Ah, mas veja, não é. Ponto. Por quê? Porque senão eu vou ter um problema de saber em cada processo se aquela prova pode ou não ser admitida. E eu não quero, como garantia, admitir provas obtidas por meios ilícitos. Tá? Próximo é que resolve um problema de competência. Né? As regras resolvem, elas me dizem quem vai fazer o quê e onde. Então, o juiz da vara X não pode julgar o crime cometido fora da sua jurisdição, porque ele não tem competência. E quem determina a competência é uma regra. Né? Não é o princípio do combate à corrupção. Não. Ela vai dizer, o promotor X, o procurador Y, tem que fazer A, B e C. E resolve o problema da competência. Agora imaginem os senhores e as senhoras se a gente não tivesse isso e tivesse que a cada momento discutir quem tem competência para fazer o quê. A perda em eficiência que seria. Né? Ah, mas quem vai fazer isso é o promotor ou é o juiz? Quem vai fazer isso é o procurador ou é o delegado da polícia? Quem vai fazer isso? Vejam, tudo isso é resolvido por meio de regras que atribuem competência à pessoa A, B e C para praticar os atos X, Y e Z. E se esses atos que foram atribuídos à pessoa A forem praticados pela pessoa B, esses atos são nulos, ou pelo menos anuláveis. Ponto. Por quê? Porque nós precisamos dessa organização. Vamos pensar numa coisa simples. Os senhores e as senhoras admitiriam, né, em Porto Alegre, pelo menos, que um policial, um membro da Brigada Militar aplicasse uma multa de trânsito para vocês, com base no princípio da, enfim, tráfego seguro? É claro que não. Ele não tem competência jurídica para isso. Quem é o competente para aplicar multas de trânsito? Os agentes da IPTC. Ninguém aqui diria que isso é a aplicação da letra fria da lei.
Meu Deus, o senhor quer a aplicação da letra fria da lei? Não, cara, eu só não quero ser multado pela pessoa que não pode me multar. Parece uma coisa tão fácil. E quando a gente transpõe isso para outros casos, eu tenho certeza que as pessoas estão dizendo, mas ele vai realmente defender a aplicação da letra fria da lei? Não, da letra fria eu nunca vou defender. Eu vou defender a aplicação da letra quentinha, morna, agradável da lei. Sempre. Tá? E a próxima é eficiência. Tá? Então, as regras existem para dar eficiência. Para que nós não precisemos, sempre que a gente tem que tomar uma decisão, juntar um grupo de pessoas que será afetado e decidir se aquilo é bom, se é ruim, se vai ser, se não vai ser, como vai ser, quando vai ser, de que forma vai ser, para quem vai ser. Não. A gente já resolve isso. Tá? As regras nos dão ganhos em eficiência. O próximo ponto, me parece, é então as funções, né? Assim, e as razões. Por que nós temos isso? Então eu vou dar duas razões muito claras pelas quais nós precisamos de regras. Tá? A primeira delas é as regras resolvem desacordos morais profundos existentes em sociedade, sem as quais os desacordos não seriam resolvidos. Eu não consigo chegar a um acordo sobre questões morais nas quais há uma divisão social profunda, sem que alguém tome uma decisão e crie uma regra resolvendo aquele desacordo. Exemplo banal: aborto. Vejam que nós temos um desacordo moral profundo. Moral, político, filosófico, teológico, histórico, sociológico. Tudo isso. Mas a gente precisa resolver esse desacordo para que nós possamos viver em sociedade. Para que nós saibamos se pode ou não pode praticar o aborto. Independentemente do mérito, não é o mérito que me interessa. Me interessa o caso. A gente pode falar de eutanásia, pode falar de consumo de drogas, tudo isso. Casos nos quais há desacordos morais profundos. E aqueles que defendem uma posição, muito raramente serão convencidos pelos seus contrapostos que defendem a posição oposta. E esse desacordo precisa ser resolvido. E esse desacordo é resolvido, vejam vocês, por meio de regras. Eu sim posso abortar quando for caso de estupro, quando houver risco para a mãe ou risco para a criança. E agora, anencefalo. Mas eu discordo disso, professor. Tá bom, eu sinto muito, boa sorte. É possível fazer uma lei e alterar isso. Mas até lá, o desacordo moral profundo que existe, ele foi resolvido por meio de uma regra. Que nós discordamos, está tudo certo, não há problema. Ou a gente concorda, de novo, não é o mérito que me interessa. O ponto é, nós resolvemos algo. E esse algo torna a vida em sociedade possível. Porque eu não posso ter uma mulher que aborte e seja tudo certo, não, tá bem, olha, né, enfim, eu como juiz concordo com a tua posição, e outra que vá para a cadeia por homicídio. Porque a vida em sociedade se torna insuportável se eu tiver decisões tão díspares para casos semelhantes. Né? Então vejam que esses desacordos morais, eles são traduzidos em regras com pretensão de decidibilidade. Eu já sei o que fazer quando eu estiver diante desse problema. Independentemente da minha posição pessoal, eu já sei o que fazer. Eu sei como tomar a decisão, porque alguém que tem competência para tanto tomou a decisão previamente e me disse como eu devo decidir esse caso quando eu estiver diante dele. Tá? É isso. Tá bem? Muito bem. Então, a próxima
que me parece é sempre melhor existir uma regra quando a regra criar menos problemas, a existência de uma regra criar menos problemas do que a inexistência da regra. Então é só pensar nesses casos, né, nos quais eu tenha uma dúvida fundamental e eu tenho uma regra que resolve. Muito bem, nesses casos, então, eu sei como eu devo agir. A inexistência da regra geraria muito mais problemas do que a existência da regra. Então, eu posso ter conflitos em virtude da existência da regra, mas a inexistência da regra seria muito pior. Tá? E aqui vem a razão que me parece a mais relevante para a existência de regras. E essa é uma ideia do professor Frederick Schauer, da Universidade de Michigan, ou da Virgínia, desculpe, num texto muito antigo dele, da década de 80, chamado Formalismo. Tá? Depois, o professor Marcelo, eu alcanço o artigo do professor Marcelo e ele pode oferecer para vocês. As regras servem para limitar os bons juízes. Por quê? Porque eu preciso limitar os juízes ambiciosos, sedentos de poder, preguiçosos, ambiciosos, incompetentes. Eu limito os bons juízes. E isso é ruim. Mas é muito bom que eu possa limitar os juízes, então, que estão de má fé, que são incompetentes, que são simplesmente maus, que são ambiciosos, que estão cansados, que são preguiçosos, que estão assoberbados de trabalho. Eu preciso limitar esses. E é isso que as regras fazem. E o exemplo que ele dá é um exemplo muito interessante, Marcelo, que é o exemplo daquelas diretrizes para aplicação de penas, né? As diretrizes federais para aplicação, as Federal Sentencing Guidelines, né? E ele, então, mostra estudos muito interessantes que para crimes semelhantes ou crimes iguais, antes de haver as diretrizes, regras que limitam o poder do juiz na determinação da sentença, negros, mexicanos e pessoas com histórico de imigração aos Estados Unidos tinham penas muito superiores às outras pessoas. E depois, quando foram criadas as limitações por meio das diretrizes, as penas se tornaram quase que idênticas para crimes semelhantes. Tá? Por quê? Será que há juízes ruins? Será que há juízes que não gostam de trabalhar? Será que há juízes preconceituosos? Será que há aplicadores do direito que estão cansados, que não querem, não estão... Tudo isso é verdade. E as regras, então, servem exatamente para limitar os bons, porque elas devem necessariamente, para o nosso bem, limitar os maus. A gente perde limitando os bons, mas a gente ganha muito mais limitando os maus. Tá? Pensem, princípios na mão de juízes inescrupulosos. Em matéria penal, professor Marcelo Ruivo, o combate à corrupção na mão de juízes inescrupulosos. O que não é possível de ser feito contra acusados. O combate ao tráfico, o combate, veja, o que vocês quiserem, na mão de juízes inescrupulosos, ambiciosos. Eu não estou dizendo que isso é a maioria, longe disso. Eu quero dizer é que eles existem e nós precisamos limitar o poder deles. Ah? Muito bem, então, para finalizar, eu já me estendi muito mais do que eu deveria, né, Marcelo? Eu já peço desculpa, eu vou falar rapidamente, tá? De o porquê a gente deve obedecer às regras. O porquê, então, a letra fria não é fria. Ela é morna e confortável.
e o porquê o formalismo na aplicação do direito é muito superior ao particularismo, no sentido de permitir que eu faça a justiça do caso concreto. A justiça geral, aquela justiça que aplica a regra a todos, ela é superior por várias razões, tá? Mas eu vou dar 4 razões para isso, certo? A primeira delas é que obedecer às regras, aplicar as regras, ser um formalista na aplicação das regras, gera, vejam vocês, igualdade. Eu proíbo aqueles que têm mais condições de entrarem no camarote VIP do processo decisório. Eu proíbo aqueles que têm mais condições de usarem a pulseirinha. E dizendo, não, veja, olha, seu juiz, olha aqui, a minha pulseirinha é verde, eu posso entrar aqui. O senhor tem que julgar o meu caso com cuidado. Né? Por quê? Porque o meu caso vai ser julgado com cuidado, mas o Zé das Couves esdentado, não, o caso dele vai ser julgado como qualquer outro. A aplicação, então, formalista do direito gera igualdade. Ela é um obstáculo à arbitrariedade do particularismo, ao juiz tomar decisões que ele julga melhor, ao excepcionalismo. Né? Esse caso aqui é um caso diferente de todos, então eu vou chegar à decisão X. Talvez, seu juiz, esse caso seja como todos os outros, é só porque o senhor está olhando para o réu e não para o caso. É só porque o senhor está olhando aqui para o autor e não para o caso. E esse, efetivamente, é um caso como qualquer outro, dos outros 200 que o senhor julgou de acordo com a regra. Agora, o senhor quer aplicar o famoso excepcionalismo. A próxima, então, razão é da confiança. Aplicar as regras gera previsibilidade, calculabilidade, cognoscibilidade, gera, então, em termos singelos, segurança jurídica. Eu sei como o meu caso vai ser julgado quando eu estiver diante de um juiz. E eu não terei nenhum tipo de surpresa, porque eu posso prever e calcular as consequências dos meus atos diante do ordenamento jurídico. Tá? Ela gera também uma vedação de discriminação, porque eu posso confiar que a aplicação será igualitária para todos e não haverá nenhum tipo de discriminação com base em quem eu sou e não pela conduta praticada. O próximo é que a aplicação formalista do direito gera uma eficiência, um ganho de eficiência monumental. Por quê? Porque ela reduz os custos de deliberação. Eu não preciso ficar deliberando a cada novo caso qual é a melhor solução. Eu já sei qual é a melhor solução. O legislador, ao criar a regra, já me deu. Eu não preciso investigar, averiguar, fazer dilação probatória de se aquela solução é melhor do que outra. Por quê? Porque eu já sei qual é a melhor solução. Alguém já resolveu esse problema para mim. Alguém que tem competência constitucional e legitimidade democrática para fazer isso. Porque foi eleito especificamente para criar regras. E a última é a razão da estabilidade. Tá? O direito nada mais é do que a cristalização do passado em forma de normas para regular o futuro. Eu cristalizo o passado, né, no presente para regular o futuro. Bom, professor, mas isso vai engessar o direito. Sim, e essa é uma das funções. Nossa, mas esse homem é louco. Não. É porque isso gera estabilidade. E eu vou dizer para vocês, todos os casos que vocês estão pensando é sempre para o bem. Não, mas não, tá louco, né? Se fosse assim, as mulheres ainda não votariam. Se fosse assim. Pensem nos casos onde houve a mudança do status quo para o mal.
É isso que eu pedi para vocês fazerem. No qual as pessoas, então, sofreram por uma mudança de uma previsão concreta que não foi aplicada de forma estável. Pensem, né? Há alguns anos, professor Marcelo, alguém contratava um parecer do professor Marcelo Ruivo. E a pergunta era simples. Ontem foi publicada a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de uma condenação em segunda instância de 12 anos. Eu serei preso? E o professor Marcelo teria uma dificuldade muito grande no seu parecer, porque a estabilidade daquela regra não foi mantida. A gente pode discordar, pode achar que tem que prender, que não tem. É irrelevante o mérito. O que eu quero mostrar só é que a modificação disso é feita por meio de um procedimento pré-estabelecido, democrático, constitucionalmente previsto, e que todos nós participamos. E essa estabilidade protege a todos nós. E vou dizer mais, protege quem mais necessita ser protegido, porque a gente consegue conversar com o juiz para dizer que o nosso caso é especial. Quem não consegue é que precisa da aplicação formalista das regras. Professor Marcelo, agradeço de novo e a todos vocês pela atenção. Eu agradeço penhoradamente e me coloco à disposição para os debates. Obrigado. Obrigado, Pedro. Acredito que são várias considerações que seguirão. E eu já passo a palavra para quem tem alguma pergunta, alguma crítica. Enquanto o pessoal vai se preparando aí, eu não sei se discordo exatamente do que o professor Pedro disse, mas em determinado momento ele dizia que nós gostamos de regras. Eu tenho uma dúvida se os brasileiros efetivamente gostam de regras. Nós gostamos de regras mesmo, professor Pedro, ou nós somos o país do Duralex sed latex? Então, a regra é importante quando ela atende os nossos interesses. Quando ela não atende os nossos interesses, a gente acha que é importante discutir a vigência dessa regra, o âmbito de aplicação dessa regra, o destinatário dessa regra. E eu tenho uma hipótese, que talvez alguns aqui já acompanhem essa ideia, já pensaram essa ideia. É que em direito penal existe, antropologicamente no Brasil, uma presunção de arbítrio, de desnecessidade da lei, de equívoco da legislação. Portanto, quando se interpreta, se desconfia se aquilo foi bem pensado. E o exemplo que o professor Pedro dizia era: o limite de velocidade numa via vicinal é porque alguém calculou e percebeu que pela frenagem naquele solo, um determinado veículo, me desincumbindo da necessidade de fazer esse cálculo. Mas é que aqui no Brasil existe uma ampla desconfiança generalizada da bondade da criação legislativa. Logo, as pessoas acabam confiando mais num determinado grupo que não é eleito, mas que é legitimado por méritos ao passar num concurso público e mostrar que conhece efetivamente a ordem jurídica, que carrega sempre aquele princípio, e aqui é um princípio de Pascal, que o professor Pedro disse, que o direito tem que ser estável. O direito é justo quando é estável. Embora alguns fiquem satisfeitos com essa estabilidade do direito, embora alguns fiquem satisfeitos da impossibilidade de fazer uma revolução por meio do direito. E a pergunta, então, é essa. Professor, tem certeza que o brasileiro gosta de regra em termos popular? Para complicar ainda mais, é possível alguém ser um liberal em termos morais, éticos e morais, e não defender as regras? São duas faces. Então,
Obrigado, Marcelo. Essa é uma discussão que a gente já teve, né? Enfim, eu suponho que eu não estou no meu escritório, tá? Eu estou no quarto das minhas filhas, porque a minha esposa tinha hoje, deu um conflito de agenda e ela tinha uma palestra para todo o Brasil, e aí ela ganhou o escritório para fazer a palestra dela. Então eu tô, mas eu tinha, Marcelo, planejado Embora, né, trazer a... Pedro, tu estejas falando para o mundo, né? Isso, exatamente, exatamente. O, eu tinha a minha cópia do Raízes do Brasil, no qual o Sérgio Buarque de Holanda vai falar exatamente disso, digamos, esse pendor particularista do brasileiro que não gosta da igualdade, né? Então, o meu caso é sempre diferente, né, Marcelo? Olha com carinho, né? Quantas vezes a gente não diz, professor, olha com carinho a minha prova? E a resposta é, não vou olhar com carinho, vou olhar com os olhos de que eu vou olhar todos, querido. Né? Por quê? Porque não tem como a gente olhar com carinho uma prova. Por quê? Olhar com carinho nada mais é do que dizer o seguinte, olha, se tiver que aplicar uma regra que me prejudique, não aplique, professor. Né? É isso. Tá? O meu caso é diferente. Tá? Então, assim, Marcelo, eu vou contar uma história que eu sempre conto em aula, tá? Que é o seguinte, assim como o professor Marcelo, eu morei um tempo na Europa e sempre me perguntavam se existia um elemento de brasilidade, né? E aí, o futebol, eu disse, cara, não jogo futebol. Então, o samba, eu disse, cara, não sei sambar. Mas o que que é? Sei lá, comida, né, e tal. Aí alguém dizia, é o português. Eu disse, o português. Mas eu dizia, não, mas tem um elemento que une a todos nós brasileiros. A nossa aversão à aplicação de regras. Nós não gostamos da igualdade. A gente gosta de ser especial. O meu caso é diferente. Olha com carinho. Deixa eu te explicar. É isso. É sempre assim. Tá? Obviamente que eu estou generalizando, tá? Mas essa parece ser uma característica bastante marcante nossa, né? A gente, de alguma forma, convive com isso. Para aqueles que conhecem, há um livro do Keith Rosen, um professor da Universidade de Miami, chamado O Jeito na Cultura Jurídica Brasileira, onde ele vai elogiar o jeitinho, dizer que o jeitinho é uma forma de superar o formalismo. E ele vai dizer o seguinte, olha, lá no Brasil tem despachantes que resolvem o problema das pessoas. Veja, o despachante não é uma coisa boa, o despachante é uma coisa ruim, porque o despachante é aquele que, de alguma forma, faz com que as regras não sejam aplicadas da mesma forma para todo mundo. Então, obviamente não é nada contra um despachante. Se alguém trabalha com despachante, está tudo certo. Veja, o despachante faz parte da nossa realidade. Mas ele não é algo salutar, né? Ele é algo que nós deveríamos combater. Por quê? Porque ele é a demonstração, professor Marcelo, de que a gente quer que o meu caso seja diferente. E a gente não gosta quando eu entro na pilha. Quando o meu caso vai para a vala comum. Não gosta. Eu sou diferente. Eu sou especial. Né? E a verdade é que as regras geram igualdade. E parece que nós não gostamos de igualdade. Se eu tivesse que chutar. Né? Então eu concordo contigo que nós gostamos de regras. Aqui talvez eu tenha pronunciado mal. Né? Eu gosto de regras. Tá? Alguns sociólogos brasileiros vão dizer exatamente que não. Né? Que a nossa característica é ou dos estamentos, ou do particularismo, ou da criação de pequenas bolsas de privilégios, e aí a gente vai levando isso. Enfim, não sei se eu te respondi, Marcelo, ou não. Eu acredito que sim. Tem a outra, aquela de talvez um pouco mais de teoria do direito, né, e de ciência política, de filosofia política, que seria a importância da defesa das liberdades e das garantias, se poderia ser feita só por meio de princípios, ou existe a necessidade imperiosa de regras.
De novo, tributário, para o que for, né? A gente pode fazer por meio de princípios, mas é que isso vai gerar problemas. Não, obviamente, na sua formulação teórica, não há problemas nisso, mas vai gerar um problema na sua aplicação prática, no qual o aplicador não vai ter coordenadas concretas o suficiente para saber qual decisão tomar. Então, o processo penal deve ser justo, tá bem? Eu admito provas ilícitas, eu faço, enfim, admito extensão de prazo em casos mais complexos. Veja, a gente não sabe isso. Então, a formulação de uma doutrina, se a gente quiser chamar de liberal, mas aqui é um conceito carregado, né? Mas liberal no bom sentido, não no liberal econômico, né? De defesa de liberdade, ele é muito mais fácil de ser formulado por meio de regras com grandes princípios norteadores. Mas sim, as liberdades são muito melhores defendidas, pelo menos na minha opinião, e obviamente vocês podem discordar disso, por meio de regras do que por meio de princípios. E é isso que a gente faz, pelo menos a gente tenta fazer na nossa Constituição, quando a gente limita os poderes do Estado, né? Então, a gente não coloca ali, por exemplo, né, o juiz averiguará né, a adequação da soltura do preso injustamente. A prisão ilegal será imediatamente relaxada, é isso que a Constituição diz. Né? Ponto. Ela não cria, então, digamos, aberturas para uma decisão maior ou menor arbitrária. Nós somos tomadores de decisões céticos. Nós somos céticos com relação aos tomadores de decisão. A nossa Constituição não confia nos tomadores de decisão. E ela cria regras limitando esses tomadores de decisão. É isso. Obrigado, professor Pedro. Então, vamos abrir aqui para as perguntas. Se eu puder fazer uma pergunta, Marcelo, já que não tem. Por favor, Felipe. Obrigado. Queria parabenizar primeiro prazer, conhecia já de obras o professor Pedro Adame, mas não, e de ouvir também em alguns outros eventos, mas nunca tinha dialogado diretamente. Parabenizar, muito interessante a palestra, eu concordo em grande parte, também fui aluno do professor Humberto Ávila e conheci algumas ideias e sempre tendi a concordar com essa valorização das regras. Mas a minha pergunta é que nós como penalistas aqui, muitos de nós, não sei se são todos, temos uma coisa em comum com os tributaristas, de uma certa valorização das regras mais do que em outros ramos. Então, de certa forma, em razão do princípio da legalidade, especificamente da proibição de analogia, que no direito penal, até onde eu sei, não tem qualquer discussão contemporaneamente sobre a validade dela. Eu acho que no direito tributário tem alguma discussão na Alemanha, estrangeira, a respeito da analogia. No direito penal não existe essa discussão muito. Então, até agora, até recentemente, nós estávamos, de certa forma, aparentemente blindados de criação, pelo menos, de crimes, e no direito tributário de criação de tributos, de aplicação direta dos princípios. Vamos dizer assim, criação de um crime a partir de um princípio diretamente. A partir dessa ideia de legalidade, necessariamente o crime tem que estar previsto em lei. A questão é que, recentemente, estudando esse tema, eu me deparei com algumas críticas à ideia de interpretação que partiam do pressuposto de que, já há algum tempo a gente sabe que toda lei, por mais clara que seja, precisa ser interpretada, mas que partia da seguinte argumentação: o sentido literal, o limite semântico da legislação, ele não pode ser alcançado. Então, aqui nós tínhamos críticas tanto hermenêuticas, que toda a compreensão do direito parte de pré-compreensões, ou às vezes críticas analíticas, oriundas da filosofia analítica, dizendo que toda a palavra numa proposição, num enunciado, ela depende do seu contexto. E o contexto do enunciado jurídico seria estritamente jurídico e não do limite da palavra
no sentido coloquial ou na linguagem natural. E a partir disso, que eu me deparei com essa discussão no direito penal, é uma defesa de que o limite da regra, da tipificação penal, não seria esse limite semântico na linguagem ordinária, mas sim o sentido dado pelo contexto jurídico, o que, a meu ver, acaba afastando a ideia de um limite estrito para a criação de crimes, porque quando você condiciona isso, uma das consequências disso, por exemplo, na legislação do BGH, na Alemanha, foi considerar que uma carruagem de tração poderia ser um veículo automotor. Então, uma aplicação dessa ideia de que é a vontade da lei, não o sentido literal, que limita. Eu gostaria de saber, então, nesse sentido, não é exatamente o tema, mas como é um tema que nos une, vamos dizer assim, qual é a sua impressão a esse respeito da limitação literal da lei e a importância dela para as regras? Não sei se chegou a ser um tema de estudo seu, mas eu gostaria de ouvir, porque a valorização da regra para pautar o comportamento, para mim, passa por valorizar também a literalidade dela. E você mesmo, ao longo da fala, frisou várias vezes a letra fria ou morna da lei. Então, eu gostaria muito de ouvir e me ajudaria a refletir sobre esse tema. Obrigado novamente. Obrigado, Felipe. Eu vou fazer um comentário prévio, tá? Que mostra uma das razões do sucesso dos princípios. Tu falou em princípio da legalidade, né? E vejam assim, dependendo do conceito de princípio que a gente usa, a legalidade não é princípio, é regra, né? Se eu admito que eu possa criar crimes por outros instrumentos que não a lei, que eu possa ponderar a legalidade no direito penal, vamos imaginar esse conceito de princípio, tá tudo certo falar em princípio da legalidade. Agora, se a legalidade é um obstáculo intransponível, eu preciso de lei para criar crime, então, mais ou menos assim, se quiser criar crime, então precisa de lei, ela é uma regra. Então, veja que a nossa própria linguagem jurídica, ela está um pouco viciada nisso, no sentido daquilo que o Celso Antônio Bandeira de Mello chama de, né, os princípios são os fundantes, as bases, os pilares contra os quais nada pode... Porque a gente acha que chamando de princípio torna aquilo mais relevante e, de alguma forma, dá mais importância. Quando a gente poderia fazer o oposto, né, e dizer a regra da legalidade não pode ser descumprida. Mas veja, não é uma crítica, eu também faço isso, a maioria de nós faz isso, porque a gente foi ensinado assim, os nossos professores falavam assim, a gente continua falando, a jurisprudência fala isso, né? Então, fala, né, a lei violou o princípio da legalidade, assim, mas violou como, de que forma, né? Enfim, então, a gente, de alguma forma, tem esse cacuete. Sobre a interpretação literal, veja assim, as regras, eu vou dizer só o seguinte, Felipe, muito rapidamente, as regras não são claras apenas por serem regras, né? O fato de elas serem regras não a torna auto-aplicáveis. Eu ainda vou ter problemas de indeterminação, problemas de vagueza, problemas, enfim, de dificuldades interpretativas de algumas palavras da lei. Tá? Mas veja, uma vez definido isso, eu não necessariamente parto por um princípio, simplesmente por uma indeterminação. Então, vejam, eu vou usar o exemplo que eu usei. A prisão ilegal será imediatamente relaxada, Felipe. Eu posso ter dúvidas com relação ao imediatamente. Para alguns juízes pode ser 24 horas, para outros juízes pode ser 3 horas, para alguns juízes pode ser 2 dias, dependendo da burocracia, né, enfim, da execução penal, do presídio. Mas para nenhum juiz pode ser 10 minutos imediatamente e para nenhum juiz pode ser 3 meses. Então, vejam, a literalidade, é claro que ela vai ser um limite, né, no sentido de, veja, o senhor não vai dizer que imediatamente é 3 meses, porque imediatamente não é 3 meses. Tá? Eu vou ter dificuldades para definir, então, porque, né, mesmo as regras, elas são de alguma forma indeterminadas, ambíguas, vagas, tá? Mas elas vão ter um sentido mínimo.
que a gente pode discutir. Então, a gente pode fazer assim como um espectro, né? Certeza negativa, certeza positiva, e aí vai chegar, cada vez que chegar mais no meio, a gente vai ter menos certeza. Mas isso não acaba com a importância das regras. A prisão ilegal continuará tendo que ser relaxada imediatamente, ainda que nós possamos discutir o significado de imediatamente. Tá? Aí, claro, assim, a discussão seria muito interessante, né? Se a gente vai para a filosofia analítica, para a fenomenologia, para a pré-compreensão do juiz, seria muito legal discutir. A gente pode pegar vários casos para fazer isso, né? Tá? Mas, de novo, não me parece que eu tenha uma alteração da natureza das regras ou qualquer das suas funções simplesmente por dificuldades que a interpretação literal apresenta. Tá? Se a gente quiser, a interpretação literal ela é, digamos, acontextual, ahistórica e não criativa. Né? Esses são os critérios que o Guattini dá para a interpretação literal. Então, é irrelevante o contexto, né? É irrelevante a história do dispositivo e eu simplesmente não posso criar, né? Então, uma interpretação. E aí eu resolveria, tá? Assim, talvez seja simplesmente empurrar o problema para frente, mas eu não altero a natureza das regras simplesmente por elas terem alguma dificuldade de determinação das suas palavras. Era isso? Não sei. Perfeito, A minha impressão é que às vezes se sobrevaloriza essa ideia de vagueza. Eu também concordo com essa ideia de que, embora exista alguma vagueza, ela não é arbítrio, né? E me parece que essas interpretações, elas tendem a transformar quase a impossibilidade de ter uma determinação absoluta numa relatividade extrema. Isso. Veja, eu escrevi sobre vagueza, né, no contexto das transições políticas e veja, a vagueza intencional, onde o legislador, para conseguir aprovar determinado dispositivo, ele é intencionalmente vago, porque senão o dispositivo não vai ser aprovado, tá? Então, de alguma forma, a gente pode criar regras vagas, não há problema nenhum. A gente não vai fazer com isso que essa seja a melhor regra. Mas ela não deixa de ser uma regra por ser vaga. É isso. Perfeito, muito Fiquei obrigado. curioso, o Felipe, que eu acho que não está no Rio Grande do Sul, para estar com aquela janela aberta ali atrás. Eu cheguei, acho que realmente uns 3 minutos antes, eu vim para Santana do Livramento. Tá aqui mais frio ainda, mas a casa tá quente. Aí esquentou o nosso debate aqui, porque eu fiquei curioso para saber, não vou monopolizar aqui, depois se tiver oportunidade, vocês prossigam, como é que eu sei se tem arbítrio na interpretação se não é referencial? Então, se não é o referencial, os dois que foi colocado pelo Felipe aqui, é o referencial fenomenológico, que é a linguagem natural, que é muito falado nos Estados Unidos, ou o referencial técnico, que é qual é o conceito a respeito de algo para os juristas. Né? E sempre tem um problema muito grande, né? Que é, por exemplo, um tema que vocês sabem, que já me ocupei, que é a causalidade jurídica. O que é causalidade? Que é algo que é um fenômeno para o direito. É possível dizer isso ou não? É possível pensar o conceito de vida humana diferente da vida humana? Vida humana em uma forma jurídica? Mas vamos passar então para o professor Wilson, que eu acho que já levantou a mão aqui com interesse de fazer uma pergunta. Então, por favor, professor Steinmetz. Olá, tudo bem? Obrigado, Marcelo, Pedro. Não sei se vocês me ouvem bem, estou aqui no celular, normalmente eu uso o notebook. Eu nem sei se eu deveria estar aqui, mas como havia lá no Stories do Pedro, né, no Instagram, digo, bom, isso aqui é uma emissão geral da vontade de convidar, né? Então, e eu também não avisei o Pedro, né? Porque eu também não tinha certeza se poderia participar, né? Mas me chamou a atenção pelo título. O título me pescou. Quem deu esse título, né? Agora, também se tivesse dado o título, a letra
Fantástico, é Professor genial Steinmetz, também. é a Vocês são sopinha que bons está de títulos. influenciando ele. Vocês são bons de títulos, viu? Eu pretendo ser breve, evidentemente. Parabéns pela apresentação, sempre clara, organizada, analítica. Bom, características sabidas do professor e jurista, né, Pedro, lá. Em relação àquelas hipóteses que tu levantas sobre o porquê os princípios tiveram tanta importância, sim, são hipóteses que eu também considero muito plausíveis. Dizem que a qualidade de uma boa hipótese é que ela tenha um elevado grau de plausibilidade. E enquanto tu falavas, eu fiquei pensando, Pedro, se também, além disso, que tenha contribuído, né, foi o próprio ambiente que havia, digamos assim, aqui um argumento um pouco sociológico, né, no Brasil ali nos anos 80, 90, né? Eu peguei essa fase, não sei se mais alguém pegou, né? Era muito forte a discussão em torno do direito alternativo, né? O uso alternativo do direito, daí aquela versão italiana, a teoria crítica do direito. E eu fico me perguntando, Pedro e Marcelo, até que ponto aquelas pessoas que, digamos assim, faziam uma defesa, os expoentes do direito alternativo, da teoria crítica do direito, não enxergaram nos princípios o quê? Puxa vida, agora nós temos uma solução ainda melhor e mais palatável, né? Porque isso era muito forte na época, né? Os eventos, os congressos, né? Eu não sei se o Pedro pegou, é que o Pedro é bem mais jovem do que eu, né? Então, eu não sei se o Pedro pegou essa época aí. Então, eu não sei se esse ambiente, né, não tenha contribuído. A outra coisa, Pedro, que enquanto tu falavas nessas, se não me engano, se a minha memória não fala, foram 5 razões, né, que você hipóteses, né, para que eu não sei, Pedro, também se não tem um papel importante a forma como se dá, você é um pouco redundante, que é a maneira, então, como se dá a formação de mestres e doutores, né, no Brasil, já que houve uma grande expansão da pós-graduação dos anos 90 até agora, né? E no Brasil nós temos uma peculiaridade, é o seguinte, né? Que o mestrando já tem que produzir, não é isso? O doutorando tem que produzir, ele tem que escrever. Isso talvez case com o modismo. Eu mesmo, Pedro e Marcelo, quando eu revejo a minha dissertação, que fez um sucesso, acho que foi uma boa dissertação para a época acho que foi uma dissertação razoável, mas eu vejo assim que eu cometi algumas imprecisões, que em algumas partes eu fui com muita sede ao pote, né? E tudo por essa necessidade que nós temos no Brasil de que tem que publicar artigos, que você tem 2 anos para se tornar mestre, né? Se você aproveita créditos do doutorado, você já tem 3. Eu tive 2 anos e meio que foi me dado pela Universidade Federal para concluir o doutorado, porque eu tinha aproveitado os créditos de graduação. Então, eu acho que eu não sei, eu não devo ser o autor do que eu vou dizer agora. Alguém deve ter dito, mas eu não lembro, né? E a atividade intelectual ela tem uma semelhança com a atividade bovina. Você tem que ruminar, né? Você come e, né, a vaca, o boi, eu nasci na roça, né? Então, o boi e a vaca comem durante o dia e à noite eles ficam ruminando. E no Brasil hoje não tem tempo, Pedro e Marcelo, na nossa formação, para ruminar. Aí a gente cai no modismo, né? Cai em argumentos mais fáceis, etc. e tal, né? Agora, o que leva, né, ao abuso de argumentos principiológicos no mundo, vamos pensar do poder judiciário, eu acho que pode ser muitas razões, né? O que eu vejo, né? Às vezes pode ser preguiça, né? É muito interessante como você vê na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o uso meramente nominal de determinados princípios, o uso meramente nominal
sem uma demonstração argumentativa de por que o caso, né, mereça ou requer a incidência daquele princípio, eu vejo muito problemas, muitas vezes, de como o juiz, ou mesmo um ministro do Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior, ele configura o caso, né? Às vezes há uma configuração dogmática errada do caso. E quem vai escrever sobre aquilo também configura, né, de maneira errada. Então, um exemplo, para não ficar no ar, né, o caso da farra do boi. Né? Um monte de gente saiu dizendo, olha, aqui nós temos uma colisão de princípios, né, entre a proteção dos animais e as manifestações culturais. Quando, a meu juízo, ali você tem uma regra relativamente clara, no artigo 225, para inciso 6, de proibição de crueldade contra animais. Né? Tá certo? Né? Eu ia fazer uma pergunta para o Pedro, né? Singela, né? Afinal, o que são as regras? Mas creio que o Pedro, já ali na sua fala, ele contemplou uma preocupação que eu tinha. Mas se o Pedro acha que... o Pedro falou muito... Claro, eu entendo que o Pedro está partindo do pressuposto que nós somos um público, que já temos alguma noção sobre o debate, né, de regras e princípios. Então, o que são as regras? Porque o Pedro fez aqui agora, na sua última intervenção, né, uma manifestação de que, claro, as regras têm o problema da indeterminação, né? E o próprio exemplo é a questão da crueldade. Daí, já para pegar o gancho, e assim eu encerro minha intervenção, né, para que os colegas outros também possam participar, né? Por exemplo, lá no artigo 225, inciso 6 da Constituição, quando fazem crueldade, crueldade é um termo indeterminado. Eu não tenho a menor dúvida que a crueldade, a proibição de crueldade, se aplica para proibir rinha de galos. Mas eu fiquei muito em dúvida se a proibição de crueldade se aplicaria para a proibição da vaquejada, por exemplo. Tanto, Pedro, que eu, como sou do Rio Grande do Sul, quando comecei a ouvir falar em vaquejada, não se falava outra coisa, eu fui para o YouTube, né? O YouTube nos salva, né? Digo, vamos ver como é uma vaquejada, né? Claro, tem aquela corrida da vaca por 2 cavaleiros, ladeada por 2 cavaleiros. No final, o sujeito puxa o rabo, tem que derrubar. Como eu não tenho rabo, né? Eu não sei se dói puxar pelo rabo, etc. e tal, né? Mas me pareceu, eu confesso para você que eu fiquei na dúvida, né? Se a proibição de crueldade, né? Desde, claro, que a vaca seja bem tratada antes, depois, etc. e tal. Bom, é isso. Teria outras questões, mas aí o Manuel, né, abriria aí, e creio que a intenção é oportunizar o máximo de participação aqui das pessoas, e obrigado pelo convite, né? Vocês puseram lá no Instagram, bom, emissão geral da vontade de convidar. Valeu. Obrigado, professor Wilson. Pedro? Sim, obrigado, Wilson. Wilson enfim, um amigo de longa data. Eu conheci o Wilson, obviamente, pelo livro dele, de proporcionalidade. Depois a gente se encontrou num evento em Caxias, no maior frio do mundo, né, Wilson, há uns anos, tá? Mas eu vou falar rapidamente, assim, eu vou começar pela do meio da formação de mestres e doutores. Eu concordo plenamente com isso. A gente está aqui diante do Marcelo Ruivo, que estudou em Coimbra, que tem aqueles doutorados de né, 10, 15 anos, que as pessoas escrevem 1000 páginas. Vejam, eu nunca me esqueço que visitei um professor da Universidade de Lisboa e levei o livro dele para ele assinar, o Davi Duarte, que é um teórico do direito. E ele olhou e disse, o Pedro andou mal, isso não é livro de ler, isso não é livro de ler. Porque, veja, a compreensão dele é que aquilo era uma etapa exatamente, Wilson, para que ele tivesse anos e anos e anos de estudo e pudesse refletir sobre aquilo. E, ao final, passasse por um teste que mostrasse que ele era capaz de escrever um trabalho acadêmico, mas que, efetivamente, a vida acadêmica relevante dele começaria depois disso. É claro que talvez ele não seja
a maioria, né? Mas aquilo me marcou muito. Ele disse, veja, esse é um trabalho de demonstração de capacidade, de pesquisa e reflexão. Foi isso que ele disse, não é um trabalho de ler. Esse é um trabalho para ser lido por outros professores, não por alunos. Né? Sobre, né, veja, eu concordo sobre os direitos alternativos achados na rua né, direitos críticos, o Critical Legal Studies, eles só parecem que eles têm uma vertente muito mais sociológica aqui do que de teoria das normas, né? Mas o efeito vai ser o mesmo, a desconsideração do ordenamento jurídico por soluções concretas, aspas, justas, fecho aspas, né? Então, é o velho exemplo do Tubenschlag lá, que somente um juiz que não teve, ou que já teve bicicleta na infância, condena uma pessoa que roubou uma bicicleta, né? É quase assim um realismo extrapolado às últimas consequências, né? Um realismo americano levado às últimas consequências, né? E aí, sobre a crueldade, veja, eu só vou repetir a minha frase, pessoal. Eu acho que uma regra não deixa de ser regra pela sua indeterminação, né? A gente vai continuar discutindo o que é crueldade. Talvez o freio de ouro venha a ser proibido, a paleteada do freio de ouro venha a ser proibido, ou a gente tenha outras manifestações culturais que venha a ser proibido. O nosso amigo em comum, Fernando Leal, escreveu um texto sobre a vaquejada dizendo isso, né? Veja assim, a vaquejada é aquela coisa, um monte de coisa ao mesmo tempo, quando a gente tem um dispositivo constitucional que seria maravilhosamente bem aplicado. Mas os juízes usam fundamentos diversos para chegar à mesma conclusão e alguns juízes usam o mesmo fundamento para chegar a decisões diversas. Então, é bem interessante isso mesmo. Mas eu repito isso, eu estou firme na convicção que uma regra não deixa de ser regra simplesmente por ser indeterminada. A gente vai ter um ônus argumentativo um pouco maior para dizer que ela é aplicável naquele caso, ou para qualificar mesmo o caso, como tu bem mencionou. Mas depois de feito isso, ela é uma regra como qualquer outra. Obrigado por estar aí, sim. O convite esses de Instagram servem quase como intimações, né? Assim, eu não sei se a gente diz, eu só quero divulgar, ou é mais ou menos assim o ego da gente dizendo quanto mais melhor, né? Então, eu só não deixei a minha mãe participar, mas todos os outros demais pessoas que me perguntaram, eu disse, sim, claro, pode participar, vai ser um prazer te encontrar lá. A minha mãe não, porque ela estaria aqui batendo palma, enfim, escrevendo ali, olha que maravilha, esse meu filho é muito bom, né? Mas obrigado, Wilson, por estar aí. Não, imagina, o prazer é meu, né? Muitíssimo obrigado. Quinta-feiras, normalmente, eu não posso, quinzenalmente, eu tenho aula, mestrado aqui em Caxias do Sul, mas felizmente hoje estava com a agenda liberada. Então, agradecemos ao professor Wilson e já vamos dando seguimento. O segundo inscrito era o Guilherme Seulin. Por favor, Guilherme. Olá, boa noite. Bom, parabéns pela apresentação, professora Nani, foi excelente, muito profunda e ao mesmo tempo muito clara, que é uma coisa muito difícil de se fazer. Bom, a minha pergunta também é na área da concretização e determinação do conteúdo da regra. Eu compartilho contigo de várias, todas, da relação entre regra e princípios e a importância das regras. Mas dentro do conteúdo da própria regra, nós também podemos chegar a conclusões que são mais mornas ou mais frias. E é sobre isso que eu gostaria de conversar contigo. Vou fazer uma pergunta, na verdade. Bom, no direito penal, pela proibição de analogia, como o Felipe bem colocou, nós temos um apego muito grande ao teor literal da lei, à interpretação gramatical. Mas ela também é complementada, pelo menos desde Savigny, por outros 3 métodos, outros 3 argumentos. Né? Sistemático, histórico, ou à vontade do legislador, e teleológico objetivo, ou à vontade da lei. Cada um desses 3 métodos ou argumentos de interpretação que se somam ou se limitam dentro do teor literal da lei podem levar a conclusões absolutamente diferentes no mesmo texto. Ou seja, no processo de transformação do texto em norma, nós podemos chegar a conclusões distintas sem recorrer a princípios. Dentro desse âmbito, nós temos esses 3 argumentos de complementação ao teor literal,
E eles podem ser mais quentes ou mais frios, podem ser mais agradáveis ou menos agradáveis a decorrer das consequências que eles trazem e o que é mais interessante a quem está interpretando ou quem está buscando seu direito, buscando uma interpretação. A gente não encontra na doutrina, pelo menos não nos clássicos que eu busquei, não no Larens, não no English, não no Canaris, uma resposta para uma hierarquia desses argumentos. Qual que deve ser o melhor argumento? Qual é a hierarquia dessa argumentação? É primeiro a teleológica, subjetiva, porque respeita melhor a democracia, tentando entender qual é a vontade do legislador, ou é a vontade da lei no sentido objetivo, teleológico objetivo, ou então seria uma interpretação sistemática para garantir uma estabilidade do sistema jurídico. Não existe uma hierarquia. Eu queria te ouvir sobre isso. Há uma hierarquia, se é possível construir uma hierarquia de interpretação, e se também não seria sempre impossível evitar que uma lei fosse mais morna ou mais fria, mesmo dentro das regras. Obrigado, Guilherme. Veja, assim, são questões simples, né? A gente pode resolver isso em alguns poucos minutos, né? Eu vou te dar a resposta pronta e acabada, tu anota aí, os teus problemas estão resolvidos. Né? Talvez o maior jurista de todos os tempos tentou resolver isso, né? O Savigny, e deu naquilo, né? O sistema de direito romano moderno, enfim, aqueles volumes todos que ele de alguma forma vai tentar resolver esse problema e não resolve. Tá? Então, assim, me parece que uma ordenação muito bem feita da hierarquia, ou pelo menos da ordem de preferência desses argumentos, foi feita pelo professor Humberto Ávila no artigo A Imunidade do Livro Eletrônico. Tá? Argumentação jurídica e imunidade do livro eletrônico. Tá? A gente pode concordar ou discordar dele, mas, de novo, isso não vem ao caso aqui, mas me parece assim que seria muito salutar se a gente tivesse efetivamente uma ordem. Mas eu vou dar um passo antes, Guilherme. Seria muito salutar que a nossa jurisprudência pelo menos dissesse o que ela está fazendo. Se ela está sendo literal, se ela está sendo sistemática, se ela está usando a vontade do legislador, se ela está usando a objetividade, a vontade da lei. A gente, veja, Helena, assim,